Olá a todos, voltamos com a segunda aula do módulo Controle de Qualidade da disciplina Suporte Técnico em Elaboração e Implementação de Projetos e hoje iniciaremos as aulas das ferramentas da qualidade, falando a respeito de fluxograma, também conhecido como mapa de processo, e veremos a sua importância justamente para o mapeamento do processo como etapa anterior à medição. Faremos também um exercício de modo a entender melhor a aplicação dessa ferramenta. Então, o fluxograma, ele é uma técnica utilizada para registrar uma série de acontecimentos, atividades, fases e decisões de uma forma que possa ser facilmente compreendida e comunicada a todos. Ele vai ajudar bastante na visualização dos processos, tornando assim possível identificar onde é necessário introduzir mudanças para melhorias. O fluxograma, ele é uma representação gráfica das etapas do processo e concilia aí as três formas de aprendizagem: a visual, auditiva e sinestésica, ou seja, só de observá-lo deve-se sentir o que ele quer passar. Para implementar uma melhoria no processo é necessário medi-lo. Contudo, a gente só pode medir algo após conhecer o processo através do seu mapeamento, e essa é a principal função do fluxograma. Eles também são constituídos por nós e linhas de ligação, refletindo assim o relacionamento e a precedência entre as atividades. Então, como devemos elaborar um fluxograma? Qual é o passo a passo? Em primeiro lugar, devemos definir o processo que será representado, geralmente escolhendo aí o maior caminho. Em seguida, deve-se definir o escopo, pensando em cada nível de detalhe requerido para quem entregar, o que precisa extrair. O terceiro passo é o levantamento das atividades, definindo aí quais serão as suas importâncias. E por último, desenhar os símbolos. Existem símbolos padrões para facilitar a interpretação, são padronizados, conforme a gente pode observar aí na imagem. Então, tem símbolos relacionados aos documentos, como o símbolo para documento, emissão de documento, documento com mais de uma via e arquivamento de documentos. Tem também os símbolos de preparação, atraso no processo, conector, armazenamento interno, e os mais utilizados, que são o símbolo de processo ou ação, a seta, que vai indicar o fluxo, o sentido, a direção do fluxo, o símbolo de decisão e o de início e fim do fluxo. Os tipos de fluxograma são o diagrama de blocos, de processos simples, o funcional e o vertical, ou diagrama de processo. Então, o diagrama de blocos ele é o mais simples. Na figura aí a gente pode observar que a direção do fluxo é da esquerda para a direita, assim como só há um símbolo de processo, que é o de processo, e nessa atividade. Então, o objetivo é o pagamento de uma nota fiscal. Para isso, são necessárias aí 4 tarefas. A primeira, receber a nota fiscal. A segunda, validar a nota fiscal. Em seguida, lançar a nota fiscal no sistema. E, por último, pagar a nota fiscal. Também tem o fluxograma de processos simples, que já é um pouco mais complexo que o diagrama de blocos, envolvendo não só processos, mas também pontos de decisão. No caso do exemplo aí na imagem, deve-se primeiro verificar a disponibilidade de insumo. E aí já surge aí a primeira tomada de decisão. Ela vem com uma pergunta, nesse caso, o insumo está disponível? E para cada resposta, seja ela positiva ou negativa, há uma ação diferente. Nesse caso, se não houver insumo disponível, deve solicitar no insumo no setor de estoque. Enquanto, se houver insumo disponível, deve-se colocar insumo no equipamento. Em seguida, deve-se ligar o equipamento e surge outra tomada de decisão. O produto está pronto? Se não, deve-se repetir o processo. Se sim, deve-se desligar o equipamento e assim encerrando o processo. Outro tipo de fluxograma é o funcional, onde os processos estão divididos entre áreas e seções. Neste tipo de fluxograma é possível identificar aí até alguns gargalos. No exemplo da imagem, a gente pode observar os setores de pagamento, finanças
compras e estoques. A primeira tarefa ela ocorre no setor de estoque com o pedido de compra, seguido aí da checagem do pedido no setor de compras. Então, surge uma tomada de decisão. Procede. Se não, o pedido ele é negado e a venda é arquivada no setor de estoques novamente. Se sim, a compra é autorizada e ocorre a seleção do fornecedor. Daí passa para o setor de finanças, onde será feita a verificação dos recursos, seguidos de mais uma tomada de decisão. O recurso está disponível? Se não, é indicado que a compra é sem recurso no setor de compras e em seguida a venda é arquivada no setor de estoques. Se sim, a compra é autorizada e efetuada no setor de compras. Em seguida, é efetuado o pagamento no setor de pagamento e recebe o produto no setor de estoque. O último é o fluxograma vertical, também conhecido como diagrama de processo. Assim como o fluxograma funcional, os processos também estão divididos em áreas e seções, tendo nesse caso aí o adicional do tempo e da distância, o que é interessante para a observação dos lead times, e pode-se então identificar quais os percursos que podem ter os tempos reduzidos, consequentemente diminuindo o tempo do processo, verificando aí os tempos, os deslocamentos desnecessários. O fluxograma vertical ele é bastante utilizado em situações de deslocamento de materiais ou de funcionários. Então a gente pode observar no exemplo que as diferentes seções elas têm diferentes símbolos, justamente para não haver uma confusão no fluxo do processo. Então vamos resolver um exercício para a fixação do conteúdo. Ele diz assim: construa um fluxograma, um mapa de processo, para a manufatura de uma panela, desde a verificação do material no almoxarifado, passando pelo pedido e seu recebimento, seguido aí da produção da panela por conformação mecânica, acabamento com usinagem e polimento, seguindo aí para o armazenamento, a embalagem e por último a entrega da panela. Então, portanto, a gente deve aí construir um fluxograma para a produção de uma panela. Primeiro a gente tem que identificar as tarefas que estão presentes no processo. Então aí a gente tem a verificação do material que ocorre no almoxarifado, seguido aí, se necessário, do pedido, recebimento e então vem a produção da panela, com conformação, usinagem, polimento, o armazenamento e embalagem após a panela estar pronta e por último tem a entrega da panela. O que a gente pode observar primeiramente é que o fluxograma ele é do tipo funcional e que o processo ele pode ser dividido em pelo menos 4 setores: o almoxarifado, com a verificação do material, um setor de compras, com o pedido do material e seu recebimento, um de produção, com a conformação, o acabamento com a usinagem e o polimento, e o armazenamento em embalagem. E um setor de distribuição, por último, aí, com a entrega da panela. Então a gente pode resolver esse exercício de várias formas. A gente pode fazer na mão, em alguns programas, como o Word, o PowerPoint, por exemplo. Mas aí a gente vai utilizar agora o Lucidchart, nesse site, que está indicado no slide. Então a gente vai clicar aqui nele. Vai ser aí direcionado para essa página, do site do Lucidchart. Você vai fazer aí o seu cadastro, eu já fiz aqui o meu. Então a gente vai clicar aqui para criar um novo documento. E aí aqui a gente pode ter a opção de criar um documento em branco e um documento de modelo. Como aqui ele já traz alguns modelos, a gente vai clicar em documento de modelo. Vai escolher aqui nos padrões fluxograma. E aqui tem vários tipos que podemos utilizar em uma conta grátis. Esses aqui são que utilizam no modelo premium, mas na conta grátis a gente tem alguns modelos que a gente pode utilizar. Como no caso do nosso exercício é um modelo para um fluxograma do tipo funcional,
iremos escolher um modelo de fluxo de processo. A gente clica aqui nele, abrir modelo, ele vai abrir o modelo, vai carregar, abrir o modelo. Aqui na página a gente vai apagar os símbolos e os processos padrões, né? Vamos apagá-los, cuidado para não apagar aqui os setores. Aqui, Ctrl Z, vamos apagar os símbolos e os processos, apagar de setor em setor. Então, após aqui apagar os símbolos padrões, vamos nomear o fluxograma, vamos chamá-lo de manufatura. Aqui, manufatura de uma panela, né? Então, vamos nomear também cada um dos setores, né? O primeiro setor, almoxarifado, vai ser o setor do almoxarifado. O segundo setor é o setor de compras. Tem também o setor de produção. E por último, o setor de distribuição. Setor de distribuição. Então, em seguida, a gente vai, né, passar a desenvolver o processo, né, utilizando as simbologias. Nesse caso, o primeiro é o início do processo, né, então a gente vai utilizar a simbologia para início, né, para iniciar o processo. Então a gente vai começar com a verificação do material no almoxarifado. Então a ação ela é verificar o material. Vou colocar verificar. Deixa eu tirar aqui. Verificar o material. Deixa eu aproximar aqui mais um pouco para a gente ver melhor. Verificar o material. Essa é a nossa primeira ação, né, dando início aí ao processo. Daí vem a tomada de decisão, né, onde a gente tem que decidir se há ou não material no almoxarifado. Então a gente vai utilizar aí como símbolo losango. A gente vai pegar aqui o losango, uma decisão. O bom aqui desse programa é que ele já diz para você, né, o que é isso aqui, uma decisão, um processo, a gente vai usar já já. Então aqui para essa decisão, né, vem a pergunta, há material? Então a gente vai colocar há material, é uma pergunta. E para ligar a ação inicial com a tomada de decisão, a gente vai utilizar a seta, indicando o sentido. Indicando aqui o sentido, a seta. Vai ligar. Certo? Então, se não houver material no almoxarifado, a gente deve informar ao setor de compras, né, ou o setor em que a gente vai pedir o material. Então, esse aqui é um processo. Pedir o material. Setor de compras, ou você pode chamar, né, aí como você quiser. Isso daqui a gente vai ligar, tomar a decisão com o pedido do material. Então aqui é pedir material. Pedir material. Nesse caso, aqui a gente vai mudar só a cor, é se não houver material. Então aqui é o não. Vou colocar ele aqui. Vamos ligar ele aqui, que vai facilitar um pouco mais na frente. Não. Então em seguida, né, aí vai ser, no caso, depois de pedir o material, receber o material. Vamos colocar aqui, receber o material. Ligar também aqui com a seta, esses dois processos. Receber
material. Certo? Por outro lado, né, se já houver o material, então ele vai seguir para o setor de produção, né, onde vai se dar aí o início à produção da panela, né? Então a gente vai, na tomada de decisão, colocar outra seta aqui e vai seguir para o setor de produção, né? Isso no caso de haver, né, o material. Então, seguindo para o setor de produção, a primeira ação vai ser conformar a panela. Então, a gente vai colocar aqui um processo, né? Vai ligar, né, a seta da tomada de decisão havendo material a esse processo. Então, essa daqui, no caso, é o sim. Então, aqui a tomada, nesse ponto aqui de decisão, é o sim. E esse processo, né, que é o primeiro da produção, é conformar a panela. Conformar a panela. Em seguida, deve ser feito aí o acabamento com a usinagem, onde a gente vai usinar a panela. E depois da usinagem vem o polimento, né, onde vou polir a panela. Então a gente vai colocar aqui duas caixinhas de processo. Vamos também colocar a seta indicando o sentido do fluxo. Esse é usinar a panela. E nesse outro, polir a panela. Certo? Então, nesse caso, né, aí vem outra tomada de decisão, né, onde o operador ele vai decidir se a panela vai estar pronta. Então, vem outra tomada de decisão aqui, onde haverá uma decisão se a panela estará pronta. Então, a gente vai guiar aqui e vem a pergunta: panela pronta? A gente coloca essa pergunta: a panela está pronta? Então, se ela não estiver pronta, deve voltar, né, para fazer o acabamento novamente. Então, aqui a gente já coloca já uma seta para voltar para cá. Esse caso aqui é o não. Vou dar só a cor aqui para dar um contraste. Não. E se sim, né, então segue aí para o armazenamento na embalagem. Então, outro processo, o armazenamento na embalagem. Colocar, embalar a panela. Embalar a panela. Nesse caso aqui é sim. Vou mudar aqui a cor para dar um contraste. Vou colocar aqui no preto. Sim. Então, em seguida, né, com a panela já embalada na embalagem, armazenada na embalagem, segue aí para a entrega da panela, que vai ocorrer no setor de distribuição. Então a gente vai colocar aqui, né, no caso, como já é o final do processo, então a gente vai utilizar a simbologia para a final do processo. Vai vir aqui para o setor de distribuição. Pegar uma seta para indicar o fluxo. E ligar com esse último, no caso, será entregar a panela, já que é a entrega da panela. Entregar a panela, né? Então aqui, né, a gente encerra o fluxograma. Aqui a gente pode dar uma ajustada nele, né? Pode dar uma ajustada, diminuir aqui um pouco para facilitar, né? A gente pode vir aqui e ajeitar, ajustar ele aqui. Pode selecionar ele todo para dar também uma movida aqui nele, né? Mover ele para o centro, centralizar o fluxograma. E aqui está pronto o fluxograma. Então a gente pode compartilhar ele, no caso aqui no próprio site do Lucidchart, ou também pode salvar ele,
em PDF ou outro tipo de arquivo, né? Onde a gente vem aqui em arquivo, exportar, daí eu posso exportar para PDF ou para um formato de foto, PNG, JPEG. Então, são aí formatos que a gente pode estar exportando o documento, né? E, por exemplo, colocando posteriormente no trabalho. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos a definição de fluxograma, também conhecido como mapa de processo. Vimos os símbolos que são utilizados na padronização de sua construção. Vimos também os seus tipos e fizemos um exercício para a fixação do conteúdo. Na próxima aula estaremos estudando a respeito de cartas de controle. Eu espero vocês lá. Até mais!